Meus irmãos, nós estamos muito alegres também pela vitória do nosso irmão Derek, que está aqui, ó. Passou por um momento muito difícil, mas Jesus foi misericordioso, né? E ele está aqui para juntos nos alegrarmos, né? Com a vitória que ele teve, né? E o pai dele está aqui, o irmão Demi. E o Demi vai falar algo de agradecimento pela vitória. Amém. Boa noite a todos. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Desde já, eu gostaria de exercer a minha total gratidão, como eu tenho dito para minha esposa, por cada pessoa que, por mais que eu não conheça pessoalmente, mas que de forma amorosa colocou o nome do meu filho, orou por ele e nos ajudou de forma financeira através da compra de um ponto de uma rifa, como foi feita algumas, em prol de custear o que o Derek estava passando. Porque, para quem não sabe, no dia 23 de novembro, agora recente, o Derek veio a ter uma convulsão, meramente do nada, pois ele não estava com nenhum sintoma gripal, como os médicos me questionaram no hospital. Ele passou o dia ativo brincando com o irmão dele, Daniel, sempre ativo como ele é, comunicativo. Ao decorrer da noite, ele, cansado, tomou banho, deitou na cama e dormiu. E no momento eu me encontrava olhando a minha mãe na casa vizinha, que ela tem Alzheimer, e a minha esposa me mandou uma mensagem e disse: vem aqui, pois o Derek não se encontra bem. Eu atravessei só o quintal, que somos família, o quintal é próximo, e eu olhando ele pela janela, ele tinha tomado mingau, sentou na cama e travou olhando para a parede e com o bracinho estirado para a mãe dele. E eu olhei pela janela e eu disse: Derek, você está bem? E ele não fixava olhar a ninguém, só para a parede. Foi quando eu virei um pouco o rosto e percebi que ele estava com a sobrancelha em movimento e os dentinhos tipo serrando. E eu olhei para ele: Derek, aí ele começou a esticar os bracinhos e as pernas, deitou na cama e ficou. Foi quando eu percebi que ele estava convulsionando. E eu pulei a janela para dentro do quarto e disse para minha esposa: pega o celular, o Derek está tendo convulsão. Aí coloquei ele nos braços e diante disso a gente se desespera. Eu comecei a chorar, minha esposa também. Minha esposa pega o celular e liga para a ambulância. E a gente já bem sabe uma certa burocracia que existe, toca músicazinha, passa para alguém, que alguém passa para outro, até que alguém atendeu e disse: o que é que se trata? E eu falei: não, meu filho está passando mal, está tendo convulsão. E a pessoa então disse: ele teve contato com algum remédio que vocês possam ter em casa, teve contato com veneno, ele ingeriu alguma coisa do tipo? E eu disse: não. E perguntou a idade dele, o nome dele, o nosso endereço, e disse: a ambulância está a caminho. Porventura o Daniel estava chegando da igreja, onde a gente já estava vestindo uma roupinha nele mesmo, e a minha esposa pegando a documentaçãozinha dela e minha, para a gente se destinar com o Derek para um hospital. Meu irmão vinha chegando com a esposa dele, e na hora da nossa necessidade, o Daniel chamou o meu irmão ao lado e disse: tio, meu irmão está passando mal. Colocamos o Derek dentro do carro e saímos sentido para o plano, que era o Apvida, plano da empresa que a minha esposa a qual trabalha. No decorrer do caminho, antes de chegar no Norte Shopping, o Derek veio ter uma convulsão muito mais forte, da qual ele se retrocia muito mesmo, as pernas, os braços, e eu, com o medo do Derek, digamos que se ele asfixiar com a própria língua, eu meti o dedo, não tinha experiência, bem me disseram depois que não era aconselhável, mas assim eu fiz. Coloquei o dedinho na boca dele para puxar a linguinha dele para fora. E eu chorando muito, nervoso, minha esposa também, eu pedindo: Senhor, tem de misericórdia do meu filho, tem de misericórdia. E no desespero eu pedi para o meu irmão, como tem algumas farmácias ali de frente do Norte Shopping, quem vai sentido ali ao centro, quem trafega ali deve conhecer, eu pedi para o meu irmão: pelo amor de Deus, pare em uma dessas farmácias para ver se alguém pode socorrer o Derek, prestar algum socorro a ele. E ele se retrocedendo muito, e eu desci do carro e eu entrei em uma farmácia chorando e disse: por favor, ajuda meu filho, ele está passando mal. E eis que as pessoas que estavam na farmácia atendente, elas ficaram com medo. Uma das moças começou a chorar e disse: paizinho, pelo amor de Deus, leva seu filho para o pronto-socorro, pois a gente não tem treinamento para isso. Então, desesperado eu estava e fiquei mais ainda, e voltamos para o carro e meu irmão seguiu viagem. E nós fomos para o Luiz de França, onde no meio do caminho o Derek ele apagou total. Ele chegou lá desmaiado
E quando a gente chegou lá no hospital, descemos, passei direto lá para a recepção, tinha um maqueiro lá e... Paizinho, o que foi que houve? Eu disse, meu filho teve convulsão e desmaiou. Fomos para uma sala de triagem, da sala de triagem passamos diretamente para outra sala, e a mãe dele ficou lá para entregar os documentos dele e preencher algumas coisinhas que eles perguntaram lá basicamente. E fomos para uma sala, onde uma médica disse, paizinho, o que foi que houve? E assim eu relatei praticamente por alto o que tinha acontecido. Colocaram ele numa mesa e começou a se aproximar médicos e enfermeira e começaram a verificar os sinais vitais dele. E nisso alguns médicos me perguntaram as mesmas perguntas de formas diferentes. Teve contato com algum veneno, tomou algum medicamento escondido, estava gripado, estava com diarreia, e todas essas perguntas eu respondia que não. Então fui colocando aparelhozinho nele e disse, paizinho, a gente vai ter que aplicar algumas medicações nele para ver se ele torna. E diante disso o Derek não deu sinais. E uma médica lá jovem, doutora Catiane, que depois eu vim ver ela novamente já nos finalmente, quando o Derek estava para ter alta, e ela disse, infelizmente a gente vai ter que entubar o seu filho. E chegou uma outra médica e disse, não é necessário, vamos transferir ele para o SUS. Aí ela disse, essa criança ela não vai resistir se a gente fizer essa transferência, você se responsabiliza por ela, pelo que pode ocorrer. E calada ela estava, calada ela ficou. E essa médica jovem, ela disse assim, eu me responsabilizo e eu autorizo a abertura do procedimento de internação, porque essa criança está correndo um risco de vida a cada vez que a gente fica debatendo se ele vai ser internado ou não. E já estava chorando, eu, minha esposa e meu irmão, e pediram para a gente sair da sala lá para fora. Aí chegou outros médicos e disse, um médico mais antigo lá me chamou e disse, paizinho, infelizmente nós teremos que entubar o seu filho. E naquele momento eu perguntei para ele e disse assim, o meu filho corre algum risco de vida? Naquele momento ele disse, paizinho, infelizmente seu filho nesse momento ele é um paciente em estado gravíssimo, ele corre risco de vida sim. Aquilo me acabou por dentro, eu já estava mal. E eu disse para mim mesmo, Senhor, tem de misericórdia do meu filho, da minha família. Eu não sei o porquê, mas Tu sabe todas as coisas, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Às vezes é até difícil a gente pensar em como dizer isso, porque diante de cada situação que cada um está vivendo, passa, você às vezes se diz assim, como é que você consegue dizer isso? Mas às vezes a gente aprende a entender algo verdadeiramente na vida. Tudo tem um porquê, e esse porquê eu vim entender dias depois. E naquele momento o Derek começou-se o procedimento para ele ser entubado. E eu temeroso, muito chorando, e querendo ou não, a gente passa a pensar muito assim nas consequências. Será que meu filho vai resistir? E eu ficava chorando, e os médicos entrando, e outras especialidades, veio um neuro, entrou na sala e começaram a fazer os procedimentos. Então naquele momento ali de entra e sai de médico ali naquela sala, a abertura ficava ali a portinha, eu botava a cara e via sendo os procedimentos, aí via a enfermeira, fechava, via um médico e entrava, e a porta ficava aberta, e naquele momento receoso, até que então que foi quando um médico lá disse, paizinho, ele está entubado, a gente vai para uma sala para ele fazer uma ressonância magnética. E nisso o maqueiro segurando um cilindro de oxigênio, e a gente se destinou para uma sala para fazer. Chegando lá, infelizmente, tinha algumas mãezinhas discutindo, porque a vez era de uma pessoa, que infelizmente chegou um paciente em estado mais sério e tomou a vez de outra pessoa. E no caso, logo em seguida, seria o Derek. Ela disse, na minha frente ninguém toma mais, porque essa criança, ela não é melhor do que a minha filha. E aquilo eu fiquei preocupado, porque o oxigênio estava esvaizando cada vez mais. O maqueiro disse, olha, a gente tem que ser rápido, senão eu vou ter que ir atrás de outro cilindro. E a mãezinha começou a dizer, ninguém vai passar na frente da minha filha não. E eu olhava para ela, mas também não me sentia no direito de querer exercer, que ela abrisse mão do direito da filha dela, para que o Derek pudesse fazer o exame primeiro do que a filha dela. E então se resolveu-se lá, a médica que estava acompanhando o Derek, com a médica que ia fazer o exame dele, conversou com ela, mãezinha, por favor, ele está correndo risco de vida assim, assim, assim. Ela resmungou um pouco, mas cedeu, e o Derek entrou para fazer, né? Os médicos e tal, aí fez a ressonância, aí disse assim, agora a gente vai transferir ele lá para a sala da UTI. Eu não entendia bem o que era UTI, aí rapidamente uma enfermeira me explicou, paizinha, a UTI é assim, assim, assim. Aí a gente foi para uma sala,
Aí sei que quando eles pediram para a gente aguardar no ponto, que eles iam preparar a sala para onde o Derek estava, porque o Derek ia para a UTI da pediatria, mas como estava lotado, ele ficou na UTI da cardio, numa salinha lá chamada sala de vidro, total, isolamento total. Então, eu fiquei em uma sala e a Raquel subiu com os médicos. E daquele momento em diante ali, a noite foi se passando e ficamos aguardando, digamos que o médico comparecer para dizer de fato a gravidade do estado do Derek e os procedimentos que a gente ia ter que exercer pelo hospital. E no momento da internação, ainda me recordo que uma das coordenadoras lá da parte financeira, ela chamou minha esposa, porque o plano da minha esposa, pela empresa, ainda não estava cobrindo internação. E porventura o Derek teria que ficar como paciente particular, e assim veio ocorrer. E depois uma médica disse que a primeira tentativa que a médica quis transferir o Derek para o SUS era por conta que o plano dela não estava sobre carência, mas automaticamente quando a outra médica ela disse que não, eu me autorizo, eu me responsabilizo, vamos abrir o processo de internação sim, porque o Derek seria um paciente de estado gravíssimo e se de fato aquela transferência para o SUS tivesse ocorrido, possivelmente ele não estaria aqui agora, ele não resistiria. E Deus é tão maravilhoso que mesmo na dor, eu digo para vocês, que guardem essas palavras, que para toda dor, Deus traz a solução. Não há problema que Deus não prepare diante ali do caos, que às vezes a gente se prende na dor. Meu Deus, por que é que isso está me acontecendo? Mas tudo vem para edificar e honrar a palavra do Senhor nosso Deus. Tudo que acontece, nada é por nada, nada é por coincidência, tudo tem um propósito. E me lembro que era 15 para as 5 da manhã e a minha esposa disse que eu viesse para casa. Tinha que falar para o Daniel a situação que estava o irmão dele, para que eu descansasse um pouco e no dia seguinte eu retornasse para casa. E no decorrer da semana o Derek passou 6 dias, uma semana fechado, passou entubado. E eu passava um dia e uma noite, a minha esposa também. E nisso o Derek tomando vários medicamentos, estava entubado, tubo, sonda alimentação no nariz, estava com vários catéteres pelo peito, estava com uma sondazinha na parte íntima dele e perfurado nos bracinhos para tomar medicação. No decorrer dos dias, nessa semana que ele estava na UTI, eu percebi que os braços dele incharam, o rosto dele, os olhinhos dele, ele estavam inchados. E aquilo eu só chorava e chegava um momento que, uma certa madrugada, eu chorando, em pé na UTI, porque o UTI, para quem não conhece, é um ambiente muito frio, devido ao ar-condicionado, uma voltagem bem mais forte, para que não se proliferem bactérias. E eu chorando muito, e passava a mão na cabecinha dele, beijava o rosto dele e comecei a me perguntar: Senhor, por quê? Por que isso aconteceu com meu filho, que perante a mim ele é um inocente, ele não tem culpa de nada? Se porventura foi algo que eu fiz, Senhor, por que não eu, e sim o meu filho? E eu chorando, e me recordo que eu olhei para o relógio, esse mesmo relógio aqui, e já era quase 1h da manhã. E quando eu fui beijar a cabeça do Derek, eu ouvi algo no meu ouvido que veio como se fosse alguém se aproximasse e sussurrasse: por que não? Para quê? Eu comecei a me arrupiar e eu comecei a me perguntar se foi de fato eu escutei algo ou se foi a minha mente que falou para mim algo. E eu fiquei com aquela dúvida. Eu disse: meu Deus, será que eu escutei algo? E as horas foi se passando, e no amanhecer do dia, eu chorando muito de novo, e fui pegar no Derek, ele estava se remexendo, e ele estava sob contenção, mãozinha amarrada na cama, para não correr o risco dele puxar alguma das sondas que estavam sobre o corpinho dele. E eu fui beijar ele de novo e me fez a mesma pergunta: meu Deus, por que está acontecendo com o Derek? E eis que veio uma voz mais forte no meu ouvido e disse assim: por que não? Para quê? E aquilo eu guardei para mim e fiquei tendo mais certeza que eu tinha escutado algo me dizer isso sim. E amanheceu o dia e eu pensativo, fui lá para a salinha lá de acompanhantes, tem a salinha lá de espera, porque o UTI praticamente é assim: toda vez que chega um paciente ou que eles vão fazer algum procedimento nos pacientes, o médico, o chefe, ele pede para todos os acompanhantes, pais que estiverem ali, saírem. Fica só médico, enfermeiros e técnico de enfermagem. E chegou um momento desse que aconteceu, eu tive que sair. E fiquei com aquele pensamento na cabeça assim, eu disse: meu Deus, eu escutei, foi isso mesmo. E falei para minha esposa. E sentada lá na salinha lá ao lado, que tinha muitas mãezinhas que estavam com crianças na situação do Derek, ou crianças que estavam com outro problema, uma nova doença chamada pneumonia silenciosa, que está dando muito, sendo que abrange de forma bem mais rápida e violenta.
E eu fiquei com aquilo, peguei a Bíblia e comecei a ler. Aí depois eu senti vontade de repassar isso para minha esposa. Aí o dia amanheceu, ela disse assim: olha, você vem para casa descansar que eu vou para casa, que você vem para casa e eu vou para o hospital. E nisso eu fiquei com aquilo pensativo. E os dias foi se passando e o Derek tomando medicação e começou a reagir. E cada vez mais que eu chegava na minha casa, eu não me sentia bem. Eu me sentia tão angustiado que eu falava até para minha esposa: eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, porque quando eu piso aqui na calçada, que abre o portão, meu peito começa a inchar, eu fico sufocado, aquela angústia, eu começava só a chorar. Eu já não me preocupava em me alimentar, porque a minha preocupação maior era a vida do meu filho. Eu pensava nele constante, eu chorava. E aquilo eu ficava perguntando para ele. Ele disse: meu Deus, o que é que tu quer me ensinar através disso aí? O que é que tu tens a me mostrar através da dor que eu estou passando pela vida do meu filho? Porque eu digo para vocês, verdadeiramente, e é o que está na palavra de Deus, se tem algo que nos machuca verdadeiramente, é os nossos filhos. Porque você que é adulta, a gente às vezes vivencia certas dores que a gente não expõe, a gente sofre calado. Você sofre, você aguenta uma pancada, mas quando se trata de ser seus filhos, eu digo por mim que sou pai, você quer trazer a dor dos seus filhos para você quer vivenciar, para que eles não vivenciem isso. Mas nem sempre as coisas é como a gente quer, mas sim como Deus quer. E no decorrer dos dias, a minha esposa me mantinha informada que os médicos iam visitar ele e fazendo vários exames, ressonância magnética, raio-x. Teve um momento que os especialistas lá disseram assim: olha, a gente está com 2 suspeitas, encefalite ou meningite, sintomas muito parecidos. E começaram a perguntar novamente. E um determinado médico lá, especialista, chamou minha esposa e no dia seguinte me chamou e perguntou: paizinho, posso falar uma coisa abertamente? Vamos esquecer aqui a parte da medicina. Como pai, você vacinou seus filhos contra o Covid? E eu fiquei pensando na resposta que ele talvez quisesse que eu dissesse. Eu disse: meu Deus, eu não vou mentir não, eu vou falar a verdade. E eu disse: eu não vacinei nenhum dos 2. Aí ele disse assim: mas por quê? Ele disse: porque me convém como certo eu não fazer isso pelos meus filhos. Aí eu disse assim: isso vai ter algum problema para mim por estar lhe falando a verdade? Ele disse: não, paizinho, porque infelizmente está dando-se entrada no hospital diversos casos como o seu filho parecido. E segundo já alguns exames já mostram que é consequência das vacinas do Covid e essas vacinas virais, essas vacinas da gripe. Sendo que dias depois eu vim descobrir que esse médico que me falou isso e mais outro especialista de lá, que já são médicos antigos do Apvida, eles estavam sendo processados pelo Apvida por expor determinadas verdades. Aí eu vim também saber de uma enfermeira que já trabalha lá há mais de 35 anos. E eu comentei para ela sobre o que o médico tinha me chamado de comentar. Ela disse assim: você já sabia que o doutor fulano de tal e o ciclano já trabalham aqui, são dos primeiros médicos que são renomados e tais? Eu disse: não sabia, estou sabendo através de você. E fiquei sabendo dessa verdade, que eles estavam sendo processados pelo próprio Apvida, por estar expondo certas verdades das quais, digamos que não convém o hospital hoje em dia dizer para você, ou então a indústria farmacêutica, né? Mas eu vim saber disso e comentei com a minha esposa e algumas pessoas. E pouco a pouco o Derek foi reagindo, foi fazendo inúmeros exames. E um dos principais que ele fez foi a retirada do líquido da coluna, para ter de fato o entender de sim ou não, se ele estava com meningite. Porque a meningite ela se dá por vírus, bactérias e por fungos. E nesse exame que ele fez da retirada do líquido da coluna, no dia seguinte saiu o laudo e foi esclarecido que foi negativado 2 tipos, bactérias e vírus. Faltava o fungos, que isso ficou para ser diagnosticado no próximo exame, né? E sendo que foi feito outros exames e o médico ele ficou praticamente na dúvida. Ele disse: a gente está agora tratando o seu filho no caso de encefalite. Mas eu disse: a encefalite já foi diagnosticado? Ele disse: infelizmente não, já foi feito alguns exames e refeito, mas nós não conseguimos ter a certeza. Mas por via das dúvidas, ele está sendo tratado para meningite e para encefalite. E para a glória e honra do Senhor, o Derek começou a reagir à medicação, começou a acordar, mas como as medicações que é dada nas UTI, elas são tão fortes que
como os próprios médicos e as enfermeiras dizem, elas são drogas. Que a criança, quando ela recebe alta da UTI, que ela vai para uma emergência, ela começa a ser dada uma nova medicação, que é para cortar o efeito da primeira, para a criança não ficar em abstinência. E quando a minha esposa me disse, olha, o médico veio avaliar o Derek, ele se acordou, ele está tendo assim alguns surtos, porque ele chorava muito. Quando ele estava na UTI, que a gente se afastava, ele ficava dizendo, por favor, papai, não me abandona, fica perto de mim. E nesse momento que o Derek se acordou, eu percebi coisas básicas no Derek. O Derek, ele não estava enxergando. Eu, do lado dele, eu disse, eu estou aqui, ele chorava, eu não estou vendo você, me abraça, segura a minha mão. Eu disse, mas eu estou aqui, Derek, mas está tudo escuro. Meu amigo, eu digo para você, eu já estava mal, eu fiquei ainda pior, porque eu chorava mais ainda, e conversando com uma determinada enfermeira lá, que nesses cantos tem sempre aquelas pessoas que ela quer te falar a verdade, já tem outras que ela quer o teu bem, e elas te poupam, mas elas, digamos que ela vai passar manteiga, e nesse caso eu preferi escutar a verdade, por mais que fosse dolorosa. E ela disse, paizinho, infelizmente, o quadro do seu filho, como os médicos estão crendo, é uma encefalite. Encefalite é uma inflamação no cérebro e ela desencadeia múltiplas reações pelo corpo: perda de visão, perda da fala. Tem pacientes aqui que estão internados já há meses que não falam, não escutam, não mexem braço nem perna. E esses casos os médicos tratam aqui como fio descascado. O que significa? Pode ser que volte amanhã, pode ser que não, pode ser que volte depois da manhã, pode ser que seja daqui uma semana se recupere algum dos sentidos, ou pode ser daqui um mês ou mais. Meu amigo, isso me preocupava mais ainda. E eu disse, meu Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, restaura a vida do meu filho. Eu ficava pensando nisso constantemente, e ficava na cama ali ao lado dele, segurando a mãozinha dele, Senhor, restaura a vida do meu filho, Senhor, porque meu filho foi promessa de Deus, meu filho foi revelado por Ti, Senhor, e Tu me darias, e Tu bem sabe o amor que eu tenho por ele. E se for de ser, Senhor, que seja a minha vida pelo lado do meu filho, se assim for a Tua vontade. Porque a gente que é pai, eu pensava muito no Derek. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou viver se porventura o meu filho faltar? Eu nem me imaginava, eu não teria nem como dizer assim, eu vou levar a vida em frente. Como uma bendita pessoa lá dentro me vendo chorar. E no momento que eu fui para na sala de acompanhante, ele disse, não sei se foi de forma tola, ingênua ou por brincadeira, ele disse, por que é que você chora por filho? Filho é a coisa mais simples de fazer, é só ter relação íntima, perdoe a palavra porque tem criança, e você faz um ou outro filho, ou dois ou mais. E eu olhei para ele e naquele momento eu me angustiei, chorei, me dei vontade de xingar ele de fato, mas Deus foi tão misericordioso que me segurou minha língua na boca, e assim eu me mantive e pensei. Depois eu falando com a minha esposa, eu disse, como esse cara ele foi tolo, porque acho que você, quando tem um filho, você pode ter 10 filhos, você tem uma forma de amar todos, por mais que às vezes a gente diga que ama de forma igual, mas tem sempre algum que você tem um instinto mais protetor, ainda mais quando é um dos menores. E naquele momento ali eu me chateei um pouco, passei ali o meu dia lá no hospital, e toda oportunidade que as enfermeiras diziam, a porta da enfermaria está aberta, pode ficar com seus filhos, corria para lá, e só saía de lá praticamente quando elas me expulsavam mesmo. Paizinho, pode mais ficar não, vamos fazer algum procedimento. E eu ficava lá com o Derek, segurar na mão dele, pedindo, Senhor, tem misericórdia, restaura a vida do meu filho. E nesses momentos, graças a Deus, foi quando, dias depois que eu troquei com a minha esposa, e ela disse assim, olha, o médico mostrou os resultados de alguns exames que o Derek fez, ele está acordado e ele vai para a enfermaria para poder começar uma nova medicação para cortar o efeito dessa, pois essa é muito forte. E no dia que o Derek recebeu alta para ir para a enfermaria, ele estava com a minha esposa. E quando ele foi para lá, que houve essa mudança de cenário, a minha esposa disse, eu posso estar enganado, mas eu percebi algumas coisas no Derek. E eu disse, quais? Ele não está conseguindo falar, ele tenta falar e fica com aquela linguazinha embolada, e aquilo me deixou mais triste e abatido. E como ele estava saindo do processo de medicação forte para um mais fraco, no dia seguinte, quando eu estava lá, eu tentei sentar o Derek, e o Derek parecia um recém-nascido, ele caía por lado, ele caía para frente, ele tentava levantar a mãozinha dele e não conseguia. E eu chorava novamente e dizia, Senhor, tem misericórdia, restaura a vida do meu filho por completo. E eu conversando com a enfermeira, ela disse, paizinho,
é normal, porque ele saiu do entubamento agora. O entubamento ele causa inflamação nas cordas vocais, ele está sem a visão no momento, algumas partes do corpo dele não vai ter, digamos que o mesmo movimento de antes, mas tudo vai voltar aos poucos. E eu disse, esses poucos, quando? Ela disse, paizinho, eu não sei dizer, porque cada corpo corresponde de uma forma. E aquilo, eu ficava vendo o Derek voltou a ser um recém-nascido, todo molinho, eu banhava ele na cama, aí chamava as enfermeiras para ajudar a trocar os paninhos, e ele numa dieta começou a sair da dieta do soro e foi para uma dieta que era um leitinho. Aí começou a apresentar melhoras, aí foi quando o médico disse, paizinho, ele vai ser acompanhado pela fisioterapeuta e pela fonoaudióloga. E cada sessão que elas vinham fazer, eu perguntava, ele vai melhorar logo? Infelizmente ela dizia, paizinho, infelizmente eu não posso te dar essa resposta, porque cada corpo reage de uma forma. E eu chorava, e pegava a Bíblia e lia, ia para minha casa e não conseguia dormir, passava a noite perambulando, sentado na mesa e lendo a Bíblia e falando com Deus, Senhor, restaura a vida do meu filho, que a minha felicidade vai ser de fato quando eu ver ele aqui em casa. E Deus começou a operar e fazer tanta coisa maravilhosa que eu digo para vocês, só mesmo o poder do Senhor, para às vezes, digamos que tocar na vida de um ser humano, de um ente querido nosso. E muitas vezes quando você às vezes está desacreditado pela medicina, Deus age rápido. E assim eu vi na vida do Derek, porque através das fisioterapias, fonoaudiólogo, o Derek começou a falar melhor, o Derek começou a ter estímulo, mexer os bracinhos, as pernas, andava assim. Um dia começou a andar segurando as paredes e caindo, e a fonoaudióloga segurando a mão dele juntamente com a fisioterapeuta. E uma dessas noites o Derek estava um pouco agitado por ser recente, que ele tinha saído da UTI. Ele começou a chorar, pois ele ainda estava sob o efeito da alta medicação, e ele dentro de um quarto ele chorou e gritou, agitado, todos têm que louvar a Deus, todos têm que louvar a Deus, senão vão virar estátua de sal. E eu olhei para o Derek e eu disse assim, calma Derek, eu estou aqui. E ele não olhava para mim, começou a olhar para o teto, e com a mãozinha esquerda, que era a mão que ele estava mais debilitado, sem força, ele começou a falar umas palavras lá que eu não entendia, e ficar com o dedinho mexendo como se ele estivesse escrevendo. E eu disse, Derek, está tudo bem? Está tudo bem? E ele disse assim, ele não olhava para mim e falava olhando para o teto, eu quero os dois para mim, viu? Os dois. Aí eu, que dois, Derek, que você quer? Papai e mamãe, para ficar perto de mim, viu? Senão vai virar estátua de sal. Aí eu disse assim, Derek, quem vai virar estátua de sal? E ele disse, as pessoas vão sofrer muito, sabia? Aí eu disse, por que, Derek, as pessoas vão sofrer? Porque eu vou consertar o mundo. Eu disse, como assim, Derek, tu vai consertar o mundo? O mundo está doente, eu vou consertar o mundo com a minha espada. Aí eu disse, por que você vai consertar o mundo? Porque o mundo está doente, o mundo é mau. Aí eu olhei para ele, eu comecei a me arrupiar, e ele disse, olhou para o teto e falando umas palavras lá, e eu não entendi. Aí chegou a enfermeira lá no quarto e disse, paizinho, isso é espiritual, viu? Aí eu olhei para ele e disse, como é que você sabe? É porque eu nasci de uma família evangélica. E o Derek falando umas coisas, eu olhando aquilo, eu peguei meu celular e comecei a digitar a mensagem e mandar para minha esposa. E ele falando, o mundo é mau, o mundo está doente, eu vou consertar com a minha espada. Aí eu disse, por que, Derek, você vai consertar? Porque o mundo é mau. Aí eu disse, calma, eu estou aqui. Ele começou a chorar. Aí disse, as pessoas vão virar estátua de sal. Eu disse, por que vão? Porque o mundo é mau. Eu disse, calma, o papai está aqui. Aí ele disse, não sai de perto de mim, vocês dois, viu? Senão vai virar estátua de sal também. E eu me arrupiando e comecei a sentir os pés ficar gelados. E tinha hora que eu pegava nas minhas pernas para me sentir que eu estava de fato em pé ali. Eu disse, comecei a sentir uma fraqueza nas pernas, e o Derek falando umas coisas. E eu disse assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. E a enfermeira disse, paizinho, é espiritual, paizinho. E nisso eu digitei para minha esposa umas mensagens, e ela mandou para a tia dela, que o pastor conhece ela aqui, que é a irmã Josélia, que porventura na mesma noite que foi um sábado, ela estava numa vigília lá no Minguaú. E antes de começar a vigília, ela comentou esse momento do Derek com as irmãs, e começaram a orar. E eis que pela manhã ela disse que uma irmã que não me conhece, não conhece o Derek, não conhece minha família, revelou coisas sobre o Derek,
que o Derek não estava, no momento que ele estava na UTI, o corpo dele estava ali, mas o espírito dele não, que o Derek viu coisas que ele, como criança, ele não vai saber descrever tão bem como um adulto saberia, mas ele vivenciou uma experiência, algo celestial, e ela falou coisas na vida do Derek que eu me perguntei, eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade, porque quem sou eu para discordar, e quem somos nós para discordar das coisas espirituais? Onde ela disse que através do Derek ia se fazer coisas tão maravilhosas que muitos não entenderiam e iriam buscar explicações, já outros temeriam, mas ela disse que os mistérios do Senhor não é para o homem, os mistérios de Deus é para Deus, porque em um certo momento o Derek falou, em meio às coisas que ele falava, e ele disse a seguinte frase: os mistérios são meus, só eu sei resolver. E eu falei para o Derek: que mistério, Derek? Os meus mistérios são meus. E ele repetiu isso umas 3 vezes, e eu fiquei, depois eu me perguntei e disse: será que ele está tendo algum delírio? E o Derek começou a chorar de novo e disse: todos louvem ao Senhor, todos louvem ao Senhor, chorando. E eu disse: calma, Derek, eu estou aqui. E ele disse novamente: as pessoas vão virar estátua de sal se elas não se aproximarem de mim. Eu disse: mas por que, Derek, elas têm que se aproximar de você? O papai está aqui. Aí ele disse assim: as pessoas vão sofrer muito, mas eu vou consertar o mundo com a minha espada, porque o mundo está doente. E isso ele falava várias e várias vezes, que o mundo está doente, que ele iria consertar com a espada dele. E eu fiquei com aquele pensamento: será que nesse momento o Derek estava tendo algum delírio? E depois que ele se acalmou, a enfermeira veio e aplicou a medicaçãozinha lá no soro, e ele foi se tranquilizando e voltou a dormir. E eu conversando com a enfermeira, ela disse assim: paizinho, eu nunca vi algo tão maravilhoso como eu vi hoje. Você sabia que seu filho estava sendo usado por Deus? Aí eu fiquei olhando aquilo. Ela disse: eu nunca tinha vivenciado uma experiência tão linda dessa. E olha que eu já trabalho aqui há mais de 35 anos. E ela saiu, porque ela tinha que visitar outros pacientes lá, né? Aí eu fiquei meio que chocado. Eu disse assim: meu Deus, será que eu escutei tudo que eu escutei de fato? Será que eu também não estou interpretando errado? E nisso o Derek dormiu, e eu comecei a sentir de repente um fogo que veio pelas pernas e subiu pela cabeça. Eu comecei a me arrupiar, e eu olhava para o Derek, e eu passando a mão na cabeça do Derek, e comecei a sentir assim uma paz tão grande que comecei a chorar novamente. Não sei bem o motivo, mas comecei a chorar. E eu chorava, e ele de repente abriu os olhos para mim, ficou sorrindo e voltou a dormir. E nisso eu me sentei numa poltrona do lado e mandando mensagem para minha esposa, e eis que ela mandou mensagem para a tia dela, e a tia dela de manhã trouxe resposta dessa vigília. E aonde a irmã disse que fala pro pai dessa criança. Ele está com o coração muito pesado, amargurado, mas Deus manda dizer para ele que vai tirar o filho dele dessa cama. O filho dele vai voltar para a honra e glória do Senhor Deus. O filho dele está sendo usado numa batalha espiritual, não para a morte, mas para trabalhar na vida dele e da esposa dele. E essa palavra é para ser lembrada, o quanto o Senhor é verdadeiro. E quando ela falou isso para mim, eu comecei a chorar, e eu fiquei pensando. E dias depois ela mandou outra mensagem, que ela disse assim: olha, teu filho vai voltar para casa, para a honra e glória do Senhor. E tu dá testemunho da palavra, viu? Porque a palavra é verdadeira. E ela disse assim: o teu filho é um presente do Senhor na tua vida, que tu lembre sempre disso aí, que todos os dias tu glorifica o nome do Senhor, porque o teu filho vai fazer coisas que lá na frente um dia tu vai se lembrar dessa palavra, e tu vai dizer: bom e maravilhoso é o Senhor. E assim, hoje o Derek está aqui, eu estou dando esse testemunho nessa igreja, assim como outra que eu irei visitar, eu também vou falar. E meu irmão, eu só tenho a agradecer e dizer para você, independente do problema, do que você estiver passando, muitas vezes a gente fica desacreditado, mas eu digo: nosso Deus, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de vida, Ele não é Deus de morte. O nosso Deus é um Deus que restaura, nosso Deus é um Deus que cumpre a palavra que está lá em Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel de forma espiritual ao vale dos ossos, e Deus fala para Ezequiel, se Ezequiel acreditava que aqueles ossos teriam vida, e Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Então esse é o Deus que pega o homem do pó, do osso, e restaura por completo. Eu digo para vocês, todos os dias, que vocês sejam gratos pela família de vocês, pela vida, pelos filhos de vocês, que vocês todo dia honrem a sua família.
e sejam gratos todos os dias a Deus, independente da situação positiva ou negativa. Todos os dias agradeça a Deus, até pelas situações negativas que vêm sobre as nossas vidas, porque é isso que nos edifica dia após dia. Aleluia. É uma forma de testar a nossa crença em Deus. Amém? Amém, Jesus. Agradeço a Deus. Eu quero convidar a igreja, vamos fazer uma oração de agradecimento, né, pela bênção, pelo milagre, né, pela maravilha do Senhor, que foi somente a mão de Deus, né? Amém? Vamos orar. Levante as mãos para cá. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor foi bom e misericordioso nesta causa. Aqui está o teu filho, meu Deus, com o seu filho que recebeu esta graça, esta maravilha do Senhor de poder entrar nesta causa. E hoje, meu Deus, o Derek está aqui, Senhor. Continua com a tua mão poderosa sobre esta criança, livrando, ó Pai, guardando como tem guardado até aqui. Opera na vida dos seus pais para que eles sirvam a ti, Senhor, por todos os anos de sua vida. Que o Senhor abençoe esta família, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe, amém? Glória a Deus, glória a Jesus.